Você já tentou mudar a cultura da sua empresa de diversas formas e nada funciona? Já tentou colocar métrica de engajamento, já colocou feedbacks, avaliações, trilhas de carreira, uma série de coisas e você adicionou uma série de custos, uma série de complexidades à sua gestão, mas a sua cultura ainda não mudou? Bom, se isso acontece com a sua empresa, eu gostaria de propor uma reflexão para você em relação a de que forma efetivamente se muda uma cultura. Uma cultura, a partir do que diz o Kotler, ela se muda a partir das pessoas. Então eu vou ler aqui uma frase para vocês do Philip Kotler que diz o seguinte: cultura muda quando novos comportamentos são sustentados pela liderança. Bom, o que que ele quer dizer com isso? Eu acho que a minha interpretação sobre isso é a seguinte: eu vejo isso de duas formas. Primeiro, que para uma organização mudar, primeiro é necessário que as pessoas mudem o seu comportamento. É de dentro para fora. Segundo aspecto é que é de cima para baixo. É do líder para o liderado. Então, se a gente for utilizar aquele preceito de que a cultura é aquilo que se tolera, portanto, quando ninguém está vendo, o que que você está fazendo? A pessoa atingiu uma meta passando por cima do outro, você fez vista grossa. Bom, atingiu meta, é bom para a empresa. Veja, esse é o tipo de coisa que, de certa forma, destrói a cultura. Uma meritocracia às avessas, muitas vezes uma pessoa que não teve mérito algum é promovida e sem critério, sem clareza, esse tipo de coisa destrói a cultura. Mas para você fazer com que a cultura efetivamente seja disseminada, alterada, isso precisa vir pelo exemplo de cima para baixo. Então vamos falar um pouquinho sobre liderança. A gente tem uma série de estilos de liderança, né? Tem liderança transformacional, que é aquela que inspira mudança. Tem liderança transacional, que é aquela que está mais focada no processo, na meta, no resultado imediato, que não tem tanto, tanta aptidão ou tanta competência para conduzir uma mudança. Tem aquela liderança servidora, que é aquela que lidera pelo exemplo, que desenvolve pessoas. Tem aquela liderança mais coaching, que busca acelerar o crescimento a partir de uma modelagem mais teórica, como um professor, e até com demonstração prática também. Tem aquela liderança situacional, que é aquela que se adapta ao contexto, ora ela é mais uma coisa, ora mais outra, e temos outros tipos de liderança. Mas veja, independentemente do perfil de líder que você tem na sua organização, seja você empreendedor ou até um colaborador, uma pessoa que trabalha numa dessas organizações, é super importante você entender esses conceitos, até para você influenciar. Se você é um líder, comece na sua área, mude a cultura da sua área. E o que que é mudar a cultura? Para você mudar uma cultura, você precisa de alguns elementos. O primeiro deles, essencialmente, é pessoas. Depois são rituais, depois símbolos. Então, você precisa desses três elementos minimamente, né? Então, ritual, não estou falando de nada esotérico, não. Estou falando de ter reuniões sistemáticas, de acompanhamento, de ter momentos de feedback. Tudo isso é importante. Porém, se nada dessas itens, como feedback, como essas reuniões, mudarem efetivamente o comportamento das pessoas, de nada vale. Por isso, o primeiro que precisa ser mudado é o líder. Por isso, é o líder que precisa puxar para que essas coisas aconteçam, ou empurrar, enfim, como preferirem. Agora veja, o que que eu gostaria de trazer aqui, independentemente do perfil, dos estilos de liderança que você tem como líder, ou que o seu time de líderes tem como líderes, ou que a sua empresa tem três elementos essenciais que o Vicente Falcone Campos traz,
que eu considero super atuais. Então eu quero trazer aqui para vocês. Liderar é atingir metas consistentemente com o time, fazendo certo. Você pode dizer, putz, mas que frase rasa, que coisa é essa? Cara, eu vou te dizer, essa frase não é rasa e eu vou explicar os conceitos principais desta frase. Então ele diz que liderar é atingir metas consistentemente. Quando ele traz esse elemento, o que ele quer dizer? Que uma liderança, ela precisa dar direção, ou seja, atingir meta significa dar a direção correta para o time. Então, é norte ou sul, ou leste ou oeste, ou em que direção a gente vai? Um bom líder dá essa direção. Consistentemente, a próxima palavra, o que significa que esse líder, ele tem processo, ele tem rotina, ele tem método para acompanhar esse alcance de meta. Ou seja, ele não vai te passar uma tarefa, uma meta, um objetivo, virar as costas e nunca mais voltar. Né? E depois vai voltar e vai cobrar você e vai dizer: putz, você não atingiu a meta aqui, a pessoa incompetente é você, não. Então, ele é uma pessoa que busca consistência, a rotina, ele volta naquele assunto sistematicamente, por meio de reuniões semanais, mensais. Isso depende muito do líder e do posicionamento estratégico que ele está, se ele é um líder estratégico, um líder tático. Pois bem, e aí a gente tem, seguindo na frase, né? Liderar é atingir metas consistentemente. A gente passou essa parte, vamos para o próximo item, com o time. Então, com o time significa o seguinte: um bom líder, ele é aquele que não executa as tarefas, mas mobiliza o time para que as tarefas sejam executadas efetivamente. Então, um bom líder não é aquele o super-herói que faz tudo sozinho, que se aparece como o salvador da pátria. O bom líder é aquele que organiza o time para que as atividades que estão previstas sejam realizadas sem que haja necessidade de um apagar de incêndio ou de um super-herói vir salvar a lavoura no último momento. Ok? Então, essa parte de liderar é ensinar, liderar é delegar da maneira correta, ou seja, delegar é mostrar como faz, fazer junto, supervisionar o outro fazendo, para depois deixar com que a pessoa faça as coisas sozinhas. Isso é delegar. É uma tarefa que a pessoa nunca fez. O líder, ele não precisa ser a pessoa que sabe fazer absolutamente todas as tarefas, mas se ele souber, ele será um líder melhor. Mas ele é aquele que pode acompanhar esse processo de delegação ou de transmissão do conhecimento, que precisa ser prático. Não dá para a gente transmitir o conhecimento somente teórico a partir, eventualmente, até de um par. Então você traz um outro colaborador que já saiba fazer aquela atividade, pareia com um que ainda não sabe, faz o acompanhamento dessa transmissão de conhecimento e aí a gente segue. É claro que isso é para atividades-chave importantes, você não vai fazer isso para tudo, porque senão você vai engessar completamente a sua empresa. Mas também não adianta você, como líder, ficar criticando o time que está tomando atitudes erradas e cometendo erros em atividade-chave, se você, como líder, não os prepara. Ah, mas as pessoas deveriam vir preparadas. Eu ouço isso muito, gente. É verdade, as pessoas vêm preparadas, técnica, conceitual e, eventualmente, até filosoficamente, ou enfim, a pessoa conhece teoricamente. Mas como a sua empresa executa aquela atividade, por melhor que seja o profissional, ele não virá com todas as informações. Ele precisa entender isso e é importante que alguém transmita essas informações para ele, não pelo bem do profissional somente, mas pelo bem da empresa. A empresa tem menos rupturas e performa muito melhor quando isso acontece.
Pois vamos lá. E aí a gente vai para a última parte da frase. Vou repetir a frase aqui. Liderar é atingir metas consistentemente com o time fazendo certo. A última parte é fazendo certo. Aí você fala, o que é fazendo certo? Fazendo certo, óbvio, eu não vou querer que faça errado. Mas fazendo certo tem uma questão aqui muito sutil e fundamental. Está relacionada a princípios e valores. Então, vamos lá. Se a meta da direção, a consistência é o ritmo, a rotina. Com o time traz escala, porque se você fizer tudo sozinho, a sua capacidade produtiva é muito menor do que com o time inteiro fazendo certo. E aí você tem escala. E fazer certo, aí a gente está falando de um freio moral. O que a gente está dizendo? Não basta que as metas sejam atingidas com o time. É preciso que isso seja feito sem passar por cima de princípios e valores importantes para a organização. E se os valores são importantes para a organização, eles precisam, antes de mais nada, ser importantes para os indivíduos. E eles precisam ser importantes para os líderes. Então, se você quer uma cultura forte e correta e alinhada na sua empresa, você, o dono da empresa, é que precisa começar a fortalecer os seus valores, né, os valores da instituição e não negociar esses valores. Valores e princípios são ou deveriam ser inegociáveis. A partir do momento que eles são inegociáveis, que você não promove uma pessoa, não reconhece uma pessoa que atinja a meta sistematicamente, passando por cima de valores e princípios, você cria uma cultura saudável. Quando você não promove por esse motivo, uma pessoa que passa por cima dos seus valores e princípios. Valores e princípios deve ser a causa mais nobre de uma organização. É claro que toda organização precisa de EBITDA, precisa de fluxo de caixa, precisa sobreviver no fim do dia. Eu não sou aqui uma pessoa que vai promover o abraçar árvores e que a cultura de uma empresa é mais importante que a própria existência da empresa. Não, não é isso. Agora, para a existência da empresa, pelo menos em longo prazo, é fundamental a construção de uma cultura forte. E aí é que eu defendo esse elemento. Então, se você quer que a sua empresa, agora falando especificamente com o dono de uma empresa, seja uma empresa com uma cultura forte, que daqui a algumas gerações ela ainda vai nutrir os mesmos valores e princípios, ou pelo menos aqueles que são essenciais, isso precisa começar por você, a não negociar esse tipo de coisa. Bom, independentemente do estilo, liderar é dar direção, mobilizar pessoas, proteger os princípios e valores da organização. Eu gostaria de pedir o seu like se você gostou, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo.